Na noite desse domingo, o presidente dos Estados Unidos atacou diretamente o primeiro Papa americano da história, o Papa Leão XIV. Esse episódio é extremamente polêmico e relevante para o momento político atual dos Estados Unidos, e é sobre isso e como esse assunto se desdobrou ao longo da segunda-feira que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou desenvolver esse vídeo da seguinte maneira. Primeiro, entendendo o que aconteceu no domingo. Trump fez esse post no Truth Social que você está vendo na tela agora. E o Papa respondeu no começo da segunda-feira de dentro do avião, indo para uma viagem. Donald Trump, ainda no meio dessa confusão, publicou uma foto de si mesmo como Jesus Cristo. E aí ele foi perguntado na Casa Branca se ele realmente fez essa publicação. Ele confirmou, disse que ele mesmo tinha feito, mas que na verdade o objetivo não era se retratar como Jesus Cristo, mas sim como um médico. Você pode ver a imagem aí na tela agora e tirar suas próprias conclusões. Se você está confuso, pensando como isso aconteceu nessas últimas 48 horas, vamos explicar a maneira como essa tensão foi se construindo ao longo dos últimos meses. A real é que essa tensão entre o Trump e o Papa Leão XIV vem se construindo há quase um ano. Como e por que chegou no ponto de Trump postar essa mensagem aqui é o que a gente vai explicar nesse vídeo. Explicando um pouco da história do Papa atual. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Leão XIV foi eleito Papa em maio do ano passado, depois da morte do Papa Francisco. Na ocasião, o Trump, presidente dos Estados Unidos, parabenizou o Leão por ter sido escolhido, dizendo que era uma grande honra para o país e que ele estava ansioso para conhecer o Papa. No mesmo mês, o J.D. Vance, que é vice-presidente do Trump, convidou o Papa Leão para celebrar o aniversário de número 250 dos Estados Unidos na Casa Branca, e a oferta foi recusada pelo Vaticano. Essa resistência foi vista como reflexo das discordâncias sobre a política migratória dos Estados Unidos e da oposição dos bispos dos Estados Unidos às deportações em massa. Ali, o clima tenso começou a se estabelecer. Alguns meses depois, em janeiro de 2026, um subsecretário de Defesa dos Estados Unidos convocou o embaixador do Vaticano em Washington para uma reunião sem precedentes no Pentágono. De acordo com fontes, o clima nessa reunião foi amargo, com funcionários americanos advertindo que o país tem poderio militar para fazer o que quiser e que a igreja faria bem em se colocar do lado dos Estados Unidos. Então beleza, o clima estava ruim, só que aí o estopim veio na vigília do sábado, dia 11 de abril agora. Na oração do Papa, ele condenou o que ele chama de delírio de onipotência, que alimenta as guerras, e rejeitou qualquer tentativa de recrutar a Deus para justificar a morte de civis. Essa foi a frase do Papa. Mesmo sem ele citar qualquer nome, para Donald Trump, a fala foi uma crítica direta aos Estados Unidos e à situação na guerra com o Irã. No dia seguinte, Trump postou nas redes sociais que o Papa Leão era fraco em matéria de segurança e terrível para a política exterior. Trump foi além. Na sua rede social, fez o post escrevendo que o Papa só foi eleito porque era americano e que a igreja achou que isso seria a melhor maneira de lidar com o presidente Donald Trump. E ele completou com a aspas mais forte de todas: se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano. Em outras palavras, com uma ideia de que o Papa deve alguma coisa a ele. Para fechar a noite, o Trump publicou uma imagem gerada por inteligência artificial. Você pode ver a imagem na tela. Trump no centro, simulando a figura de Jesus Cristo e impondo suas mãos como se ele estivesse curando alguém. Ele está cercado de soldados, tem águias, tem a bandeira americana. E essa imagem foi lida por praticamente todo mundo como uma referência clara a Jesus Cristo. Algumas horas depois, o Trump deletou a imagem. E ele foi perguntado em um discurso na Casa Branca sobre ela, e ele disse que achava que essa imagem era de um médico. A imagem foi postada na noite de domingo. A declaração de Trump na Casa Branca foi na segunda-feira. Também na segunda-feira, do avião rumo à África, o Papa, enfim, respondeu Donald Trump. Ele disse que não é político, que não tem intenção de debater com Trump e que não tem medo do governo americano. O Papa soltou a exata frase: não tenho medo do governo Trump ou de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho. E fechou com: não quero entrar em um debate. A minha mensagem é o Evangelho e continuo falando com firmeza contra a guerra.
Eu não olho para o meu papel como de um político, não sou um político. E encerrou dizendo: a paz. Digo isso a todos os líderes do mundo, não apenas a ele. Vamos acabar com as guerras e promover a paz e a reconciliação. De um lado, temos um presidente que invoca Deus para defender guerras e cujo secretário de defesa usa linguagem bíblica para justificar ataques militares. Do outro lado, um papa que diz que Jesus rejeita a guerra e que ninguém pode usá-lo para justificá-la. Estes são os fatos. A conclusão é toda sua. O que torna toda essa situação ainda mais improvável é que os dois são americanos, nasceram no mesmo país, falam a mesma língua e não estão mais falando a mesma coisa. Nas redes sociais, a comunidade católica e muitos cristãos por todo o planeta estão comentando sobre a situação e elogiando a postura do Papa Leão diante de todos os conflitos. Isso é o que você precisa saber para entender tudo o que está acontecendo entre Trump e o Papa Leão XIV, que, reforçando, é o primeiro Papa americano da história. Se você gostou desse vídeo, do assunto desse vídeo, da maneira como a gente faz a cobertura dos assuntos mais relevantes do mundo todo, você com certeza vai gostar desses outros aqui que estão passando na tela. Então já se inscreve no canal do The News e ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente solta por aqui. Até o próximo vídeo.